Olá, meu nome é Alberto Dabu. E eu sou o Lucas Vieira. Essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre a série Falcão e o Soldado Invernal, a segunda série do Marvel Studios para o Disney+. Hoje nós temos um convidado. Seja muito bem-vindo, Nagô. Muito obrigado pela presença no podcast. E se quiser, pode falar um pouco sobre ti e onde as pessoas podem te encontrar. Opa, eu sou o Nagô, sou estudante de publicidade na URGS, também sou cantor de R&B. Pode me encontrar no Instagram como Nagô13, Spotify também, como Nagô com 2 Gs e acento no O. Muito obrigado pela presença no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. Bom, então trazendo um pouquinho da sinopse da série. No Disney Plus, a sinopse da série é que Falcão e o Soldado Invernal traz Anthony Mackie como Sam Wilson, o Falcão, e Sebastian Stan como Bucky Barnes, o Soldado Invernal. E a dupla que se reuniu nos momentos finais de Vingadores Ultimato vai embarcar numa aventura pelo mundo que colocará suas habilidades à prova e sua paciência também. A série foi dirigida por Carey Spellman e conta com Malcolm Spellman como roteirista-chefe. Completam o elenco Daniel Brühl como Barão Zemo, Emily Van Camp como Sharon Carter e Wyatt Russell como John Walker. E contou com 6 episódios de cerca de 50 minutos que foram exibidos semanalmente entre os dias 19 de março e 23 de abril. Então, falando um pouco, vamos falar sobre a série. Acredito que a parte principal, e para mim a melhor parte da série, é justamente o arco do Sam e toda a trajetória dele para se aceitar como Capitão América, né? Então, ao aceitar essa alcunha, que tem esse peso tão grande. Sim. É interessante ver no início do episódio aonde ele se encontra, né? A situação dele com a família, depois ele ter voltado, né, do blip, né, depois de 5 anos, e ver que, apesar dele ser o Falcão, ele tem dificuldades, né, na vida normal, assim, que todo mundo tem, tentando estabelecer as finanças da família e tal. Foi bem interessante, assim, mostrar basicamente como é que eles vivem, né? Como um super-herói vive nesse universo da Marvel, e ainda depois da situação de ter os Vingadores acabado, né? Como é que ficou, assim, que a gente tá começando a ver dessa fase 4 da Marvel, né? Na verdade, a série já começa com o nome errado, né? Que não deveria ser Falcão e Soldado Invernal. Eu imagino que optaram por esse nome justamente por ser o nome de super-herói deles, mas acho que até pela possibilidade de ter uma segunda temporada, talvez, sei lá, Sam e Bucky ficaria mais interessante, porque os dois, um deixa de ser o Soldado Invernal, essa jornada dele na série, e o outro deixa de ser o Capitão, deixa de ser o Falcão e se torna o Capitão América, e basicamente a série é do Sam, né? O Bucky acaba se tornando um, entre aspas, coadjuvante de luxo ali, porque a série ela foca em mostrar a jornada do Sam. Tipo, a estrutura da série é bem essa, assim, tipo, uma das principais críticas que eu tenho é isso, tipo, eles prestam bastante atenção justamente no Sam, né, e na trajetória dele se decidir, se encontrar e se achar capaz de carregar o peso daquele escudo, acho que ele fica em dúvida, na verdade, o que significa ser o Capitão América, né? O que seria ser o Capitão América na situação dele como homem negro, principalmente. E o Buffy meio que esquecido no churrasco, assim, né? A questão do trauma dele e tal, fica bem ali pro meio do final da série, ele fica bem apagado, e também bufado, né, como tipo, ele era tão poderosão, sinistro no Soldado Invernal, lá no segundo filme do Capitão América, e nesse filme ele tá bem frangote, assim, o bracinho tá mais fraco. Verdade, mano. Pois é, um pouco eu acho que até uma coisa que ele fala, se eu não me engano, em algum momento, que agora ele acaba se segurando muito pra tentar. Ele não quer que o lado, digamos, mais agressivo que ele tinha antes retorne, né? Então ele acaba se segurando um pouco, mas isso acabou deixando o personagem um pouco mais fraco comparado ao que a gente viu ele fazer antes. É uma escolha interessante de personagem, se for parar pra pensar por esse lado, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, acaba ficando meio estranho. Tipo, ele tem também umas cenas mais interessantes, né, da série, que é ele se vendo livre da programação, né, do Soldado Invernal ali em Wakanda. Pô, aquela cena é sensacional. Mas é com certeza um personagem que foi bastante apagado nessa série.
E, enfim, não se decidiram ainda se ele é Soldado Invernal ou se ele é o Lobo Branco. Acho que eles deveriam ter mudado ali no final, né, o nome dele. Sei lá, Capitão América e o Lobo Branco, sei lá. É que eu acho que como ele não tem uma alcunha, digamos assim, de super-herói próprio, querendo ou não, o Lobo Branco, tipo, não é exatamente um título de herói, né? É mais algo que ele recebeu em Wakanda, né? Não é exatamente um nome de super-herói. Então acho que como ele não tem esse nome ou um outro nome, eles não quiseram botar isso ainda. Mas fica meio estranho. Tal qual o Soldado Invernal, que não foi ele que se autodenominou Soldado Invernal, mas eu concordo 100% com o Nagô. Aquela cena dele sendo liberto em Wakanda, do código aquele do Soldado Invernal, é sensacional, que atuação, e eu acho que essa série vem carregada com várias atuações sensacionais, tanto essa quanto um dos caras que me chamou mais atenção, que eu adorei, que foi o Isaiah Bradley, né, meu? Que tem toda aquela história que eu até gostaria, eu não sei se seria interessante ou não, ser abordada mais pra frente, dele ter sofrido os experimentos de Capitão América, do soro do super soldado, aliás, e não ter tido uma realidade nada parecida com a do Steve Rogers, né? É legal essa discussão que eles trazem nessa série, justamente porque o Steve Rogers ele foi escolhido, né, tipo, também por ser um cara que tinha um código de ética muito forte, mas também porque ele atendia um padrão, né, o homem branco, loiro e tal, de olhos azuis nos quadrinhos, né. E é legal mostrar isso nos quadrinhos. A Isaiah Bradley é citado assim como uma figura importantíssima na história assim dos Capitães América, né? E é muito, muito interessante a história do Isaiah, que foi um cara que foi privado do individualismo dele, ao contrário do Steve Rogers, né? Ele se negou a cumprir ordens e por isso ele ficou a grande parte da vida dele preso, né? Visto como uma ameaça. Então é um problema que se estabelece também pro Sam de entender, pô, como que eu posso assumir esse manto, né? Sendo que ele também carrega muito sangue, né? Carrega uma história trágica nessa carreira do Capitão América, assim, desse título, né, que é o Capitão América. Exato, é até uma coisa que no início eu tava pensando, será que não é meio de mau gosto tu pegar e meio que, entre aspas, precisar para dar certa credibilidade ao Sam, precisar tornar ele o Capitão América, que querendo ou não é visto como Steve Rogers, aquele homem de cabelos loiros, olhos azuis, mas a explicação, principalmente quando eu me dei conta de como aquilo tudo fazia tanto sentido, foi naquele discurso que ele dá no final, que eu até acho meio expositivo, meio longo demais, mas talvez se ele fosse roteirizado de alguma outra forma, não sei como que poderia ser o discurso, talvez ele falando para uma câmera, não sei, mas achei meio enfadonho ele falando ali no meio de todo mundo, mas o discurso em si, a escrita do discurso é sensacional, muito boa, mano. Sim, sim. Mas ele tá falando pra câmera. Tipo, estão filmando ele. Tanto que transmitem e mostra os outros assistindo. Mas o que é engraçado, acho que é a forma, né? Que ficou ali estabelecida, assim, como ele tá comunicando aquilo, assim, uma parada bem... dando uma moral, assim, bem, tipo, meio que foge um pouquinho da realidade ali, mas... ok, passa. Um pouco desse discurso até nem é só pra dentro daquele universo, mas também pro, digamos, o mundo real aqui de fora, né? Que é justamente tudo aquilo que ele fala se encaixa muito bem com a própria visão exterior, do mundo exterior. Então, acho que isso foi uma boa sacada do discurso. As discussões que a série propõe, futuramente a gente vai falar agora se é bem sucedida ou não a forma que eles concluem essas discussões, que eu acredito que não. Eu acredito que a série ela mais falha, mais peca do que acerta, mas algumas discussões são muito atuais, né? A questão principalmente da Karli Morgenthau e de toda aquela da união, né? Daquele grupo que foi dessa discussão que a gente pensar totalmente atual da questão de refugiados, né? Então, tipo, aconteceu o blip, metade da população mundial sumiu do dia para a noite, então, pô, com certeza o aluguel, a questão imobiliária baixou os preços em tudo, né? Vagas de emprego e tal. Então, essas pessoas que viviam em locais
de risco, de guerra, foram para locais que poderiam se manter, né, ter uma vida melhor, e foram aceitas nesses países, nesses locais. E depois que as pessoas voltaram, teve uma crise ali de reestruturação da sociedade, do que é, né, porque teve pessoas que sumiram, essas pessoas sumiram por 5 anos, voltaram para suas casas e tinha uma família morando na sua casa. Então, como que se deu isso a discussão? Como que se dá esse problema, né? Como a questão problemática mesmo de toda a questão do blip e tal, é uma proposta, uma discussão muito massa e atual, né? A gente está falando uma coisa totalmente atual. Mas eu acredito que eles não conseguiram desenvolver muito bem, principalmente a Morgenthau, né, a vilã, entre aspas, que até o criador da série disse que ela não é uma vilã, mas sim uma pessoa boa, uma heroína que que tem métodos questionáveis. Eu já retorno nessa da Carly aí, porque eu tenho a opinião meio parecida com a tua, Nagô. Mas só queria abrir um parênteses, que eu acho muito interessante. Tu comentou sobre a questão do blip, e eu lembro, depois de sair do cinema, lógico, depois de sair do cinema, de ter assistido Vingadores Ultimato, isso não passava pela minha cabeça, só passava o êxtase, a tristeza e os olhos marejados. Mas depois de um tempo, como eu sempre gostei desse tipo de coisa, ficar acompanhando os rumores, os trailers dos filmes, das séries, isso tudo estava planejado para sair ano passado, lógico. Mas é interessante que, mesmo 2 anos depois, nós ainda estejamos vendo as consequências mais humanas, mais terrenas desse evento, que foi o estalo do Thanos, né? Sim. Coisas como tu falou, famílias estarem ocupando as casas de outras famílias, esse tipo de coisa eu imaginei que eu nunca fosse ver, e essa série veio a calhar muito bem em responder várias dessas dúvidas, sabe? Coisas que muito interessantes. E falando sobre a Carly, que tu tinha comentado, eu concordo bastante contigo, porque tu nota que a intenção da série é colocar ela ali como uma, entre aspas, anti-heroína. Ela tá fazendo a coisa errada, mas pelo motivo certo. Mas querendo ou não, se tu for parar pra pensar, é o que a grande maioria dos vilões da Marvel faz, tá ligado? O Thanos tinha um objetivo nobre na cabeça dele, apesar dele ser burro. Isso aí não vamos entrar no... O próprio Killmonger, né? Pantera Negra, é talvez o vilão menos vilão da Marvel, porque ele realmente tinha um objetivo, tipo, bom e certo, digamos assim, só a forma como ele estava agindo não era tão de acordo com o ideal do Pantera Negra, né? Mas e a Carly, não é bem um vilão. A Carly, eu achei que ela ficou muito abaixo, não sei te especificar quais foram os aspectos que fizeram não... Cara, ela ficou como vilã, não ficou como uma anti-heroína. O desenvolvimento dela é muito pobre, né? O Killmonger, o Thanos, tu consegue entender a motivação deles, são personagens mais ricos, tá ligado? Isso são explorados, o Thanos teve 2 filmes, o Killmonger teve só um, e essa vilã teve uma série inteira, e eu achei que não entregou muito bem, não. Em alguns momentos, é uma série de 6 episódios, em algum momento parece que 6 episódios é até um pouco demais, né? Eu acho que, na verdade, eles preencheram a série um pouco muito mal, assim, nesse sentido de realmente estabelecer a Carly, né, de quais são qual é o problema, a questão. A gente fica até meio perdido em qual é mesmo as propostas, né, e a intenção da Carly. Parece só que ela quer causar um certo caos, assim, e não tem um plano realmente, assim, tipo, bem montado, bem estruturado para que o problema que eles têm se resolva. Mas como vilã da série, assim, eu vejo que ela é bem fraca mesmo. E a questão também... A gente pode falar do final da série um pouco mais pra frente, mas a minha visão da Carly é isso, assim, ela é uma personagem muito mal desenvolvida. Eu acho que isso é um dos maiores problemas da série pra mim, é justamente isso, né? Eles têm vários temas relevantes e tal, e algumas coisas, tipo essa, não ficarem bem desenvolvidas. Mesmo com 6 episódios, acaba sendo, tipo, meio corrido. Tudo vai acontecendo, assim, rápido, e aí não se aprofunda muito nos outros personagens. Tipo, o Sen, que nem a gente falou, é o mais aprofundado, mas o resto acaba ficando um pouco meio
acelerado e não tem tanto desenvolvimento. E eu acho que é algo que a estrutura da série é quase como se fosse um filme de 6 horas, né? Não tem, tipo, uma divisão muito bem feita entre os episódios. Não tem uma estrutura tão seriada quanto, sei lá, WandaVision tem. Se tu for parar pra cada episódio é separado entre si. Mas aqui não, é um pouco, tipo, como se fosse um filme de 6 horas. Uma das coisas, questão também do desenvolvimento de personagem, e que começou com algo super interessante, tem uma das imagens mais fortes da série, se não a mais forte, e aí acabou totalmente decepcionante, é o John Walker, né, o novo Capitão América, como não falar do novo Capitão América, que é apresentado pra gente no primeiro episódio, no final do primeiro episódio, e a gente já meio que odeia ele, né, com certeza odeia, e aí foi um personagem que a série vai estabelecendo ele como um vilão, né, um cara com uma visão totalmente torta da realidade, um cara que mata um desses integrantes desse grupo terrorista, entre aspas, né, da Karli, que não foi o cara que matou o colega dele, o Battlestar, né, e entrega uma das cenas mais chocantes da série, e no final fica por isso mesmo. Eu acho que é um vício também da Marvel de apresentar as coisas pela metade, né. Ela sempre apresenta, ela não consegue diferenciar o que é me deixar uma continuação para aquele personagem, me deixar ali uma ponta que eu possa seguir para o futuro desse personagem, do que me contar uma história pela metade. E aí nessa série, ela conta para mim a história de John Walker pela metade, com o final ali introduzindo a Madame Hydra, que é a personagem da Karen Dreyfus, que é da... né? Julianne Louis-Dreyfus. Também, tipo, mas eles têm um problema estrutural ali, porque essa série, como o Alberto falou, era para ter saído ano passado, assim como o filme da Viúva Negra, né? E a personagem da Dreyfus aparece no filme da Viúva Negra, a Madame Hydra. E então, tipo, na série realmente ficou uma coisa bem pingada, assim, uma coisa bem estranha. Ela chega no final, dá o traje para ele de agente americano e some. A gente não sabe quem ela é direito. Na real, essa nem era pra ser, tipo, a segunda série, era pra ser a primeira série da Marvel, que era, tipo, pra sair, acho que na metade do ano passado, por aí. Só que aí, tipo, como por causa da pandemia e tudo mais, os atrasos, né, eles tiveram que filmar, eles tinham mais gravação externa, tanto que, tipo, mal tem CGI, né, tipo, que nem sei lá, um Vingadores Ultimatos da vida. Então, por isso eles acabaram adiando e WandaVision saiu primeiro. E eu acho que isso acabou impactando um pouco a série também. Tu comentou sobre as cenas de CGI e as cenas de luta, e a primeira que me chamou muita atenção na série foi aquela deles em cima dos caminhões, que chega o John Walker e o Lamar para auxiliar eles, e aquela cena muito bem coreografada, e na verdade todas as cenas, aquela deles no galpão, quando eles recuperam o escudo do Capitão América, cara, da última vez quando a gente gravou de WandaVision, eu já falei, eu sou fãzaço da série do Demolidor da Netflix, e eu queria muito ver um Demolidor com o orçamento da Marvel, com as cenas de ação da Marvel. Isso também me faz estar muito ansioso pro filme do Shang-Chi, porque eu tenho certeza que as coreografias vão ser sensacionais. Eu adoro filme de arte marcial, esse tipo de coisa, então pra mim é prato cheio, tá ligado? É uma parada que não é instável, né? Tipo, tem coreografias muito legais, sequências muito legais. A sequência do Sam, da operação, que ele até luta com o George St. Pierre, né? Que é um lutador de verdade de MMA, ele faz o George Bratrock. Aquela sequência, mano, inicial dele voando e passando, entra no avião, sai do avião, passa pelo meio do helicóptero, muito, muito massa. Toda a sequência do CGI também impecável. Mas ele também traz, por exemplo, cenas de luta, a luta final também, que é bem broxante, assim, é uma parada bem com um budget menor, assim, dá pra ver que eles se concentraram em algumas sequências bastante, em outras ficou mais ou menos, assim. Sabe uma cena que eu lembrei agora, que foi uma sensacional, que eu tinha me esquecido de comentar, entre essas que eu achei muito boas, mano. A do John Walker, o Sam, o Buck e as Dora Milaje, mano. Cara, que cena sensacional. Quando eu vi todos aqueles
dentro da sala e eu pensei, vai sair uma briga, daí não pode sair coisa ruim, tá ligado? Cara, só gente muito boa, só gente espetacular ali dentro daquela sala e no ápice da forma física possível para um ser humano e do preparo das artes marciais, os Bruce Lees do Ocidente, tá ligado, mano? E cumpriu minhas expectativas porque o bagulho foi sensacional. As Dora Milaje batendo no John Walker é muito bom de ver. Não tem como não aproveitar aquela cena. Outra coisa que a gente tem que falar também, que é um dos melhores personagens da série, é o Zemo, né? Eu não entendi muito bem quais eram as intenções dele. Ele é meio agente do caos, na real. Com certeza, uma intenção principal é acabar com os super soldados e acabar com o Soro, né? Ele acredita que ninguém deveria ter esse poder. Mas no final, ele meio que age assim como um anti-herói e é um personagem muito massa. O Daniel Bru é um cara, um puta de um ator. E nessa cena de porradaria que o Alberto falou, é muito interessante ver ele espiando, vendo tudo aquilo acontecer, indo de mansinho e escapando pelo banheiro, né? É muito engraçado. Sim, mano, e conseguem aprofundar 100% o personagem, que não é o mesmo que a gente viu em Guerra Civil, tá ligado? O cara é um Bruce Wayne da vida, um milionário, tem jatinho, tem o Alfred dele lá. Sim. E é perito em artes marciais, né? O cara acaba lá em Madripoor. Que até teve, por conta de Madripoor, teve uns Petri do Nerd da vida fazendo teoria de Wolverine, mas não teve um Mephisto da vida pra quebrar a expectativa das pessoas nessa série. Por isso eu acho que até eu gostei. Também tudo que é mais recente as pessoas gostam mais, e talvez eu esteja nessa, mas eu vou te dizer que eu acho que eu curto mais essa pegada mais urbana, mais porrada mesmo, não magia, tá ligado? Já que tu falou de Madripoor, eu acho que um outro problema, pra mim, é toda a questão da Sharon Carter / Mercador do Poder. Porque, tipo, isso fica muito jogado. Tem Mercador do Poder, aquele que quer fazer tal coisa, não sei o que é. Fica meio óbvio desde o início, eu acho que é ela. E só que, tipo, não aprofundam nada, como que ela virou isso, nem... Tipo, somente colocam ela ali e ela vira o Mercador do Poder, basicamente. Não tem desenvolvimento nenhum pra ela. Fica, tipo, completamente jogado. Ela, como sempre, como em todas as participações que ela teve no universo Marvel, foi completamente escanteada, coadjuvante, tá ligado? Como tu disse, não teve aprofundamento nenhum. Imagino que mais pra frente isso vai acontecer, que não botaram isso na série a troco de nada, não vão, sei lá. Ou daqui a pouco... Eu tava esperando que ela fosse ser uma Skrull, mano, pra falar a verdade. Tá essa teoria aí, né, de que ela talvez seja uma Skrull e tal, mas justamente outra coisa, né, tipo, completamente jogada na série, e que não conclui também, e que a gente fica, ok, né, ela é mercador, mas, né, azar... Não tô nem aí, porque é uma personagem também bem fraquinha, né, desde do Soldado Invernal, ela é uma personagem bem subvalorizada, né, mas essa questão do Zemo, a gente pode falar essa questão do Soro, de que a guerra mudou, né? Até o cientista lá em Madripoor fala isso, que hoje em dia a gente não precisa mais de... O Soro ele não deixa mais os caras bombados e gigante, tipo, mega super-heróis, né? Era uma coisa mais sutil. Essa questão do Soro e do que... E de ter ou não ter o Soro é o que faz o John Walker tiltar, né? Na série, né? Porque ele se vê como um cara que não consegue fazer o que o Steve Rogers fazia por causa do Soro, da ausência do Soro, sendo que, na verdade, ele é um cara completamente descontrolado, né? A minha visão, assim, da série no geral, eu vejo que nessa nova empreitada da Marvel em ter séries que façam parte do MCU, eu vejo que é uma série que tem um acerto muito grande na questão do que é ser o Capitão América, do que esse título representa e de como o título, na verdade, não é nada se o indivíduo, né, que carrega o escudo não tenha uma visão, não seja, tipo, quase que único, né, na verdade, né? A gente vê o Sam se afirmando, entendendo por que o Steve escolheu ele para passar o escudo. A gente vê a importância do Isaiah Bradley sendo valorizado finalmente, no final da série, que é uma das cenas também mais emocionantes. Mas eu vejo que a série peca muito
muito na questão do desenvolvimento de certos personagens. Para mim, principalmente o John Walker, é um cara que não faz sentido nenhum no final da série, e o Sam só dá um aceno de cabeça para ele, sendo que o cara é literalmente um assassino. E aí deixa essa coisa dele ser um super vilão, ou ele é um herói, um anti-herói, tá ligado? O que é agora o futuro desse John Walker, né? Não, já te respondendo, isso aí vai ficar... Já deixa meio implícito que o John Walker, o Barão Zemo, provavelmente, vai ser formado aí um Thunderbolts nesse futuro da Marvel. Não, eu até estava imaginando que fosse ter algum anúncio no final da série ou algo mais explícito que fosse aparecer, mas deixaram algumas pistas para nós. Falcão e Soldado Invernal vem aí numa nova leva de séries e filmes da Marvel que estão dando mais espaço para outras abordagens, alguns movimentos sociais, como por exemplo o movimento negro. Agora vai ter a Miss Marvel, não vai ser chamada de Miss. Não, vai ter a série Miss Marvel e vai ter o filme Marvels, que daí, pelo que eu entendi, vai ser a Miss Marvel e a Capitã Marvel. Miss Marvel, no caso, Kamala Khan, muçulmana e tal. Então... E tem mais a outra capitã, né? Que é a Monica Rambeau. A Monica Rambeau. Então tá tendo bastante foco nessa diversidade aí no MCU, que até Capitã Marvel, mano, era só filme de homem, tá ligado? Só tinha personagem masculino. Eu acho isso muito interessante. Isso que o Alberto falou é real, tipo, eu esperava também um anúncio de uma série dos Thunderbolts, né? E o que acabou não acontecendo, e até meio que o Kevin Feige meio disse que, sei lá, eles não tinham planejado, foi meio que acontecendo, eu não entendi direito também, mas a batalha final ali do Sam, o Sam aparecendo, né, trajado, a gente tem que falar sobre o traje do Sam. Verdade. Bem inspirado nos quadrinhos, super legal, nossa, sensacional ver ele carregando o escudo, né, sendo Capitão América mesmo, agora ele se vendo como Capitão América. Mas eu acho que fica meio estranho uma questão assim, que ele não tem o super soro, né, ele conseguiu levantar aquele caminhão só na força da mochilinha ali, e sei lá, tem algumas coisas assim estranhas. Mas eu acho que eles, sei lá, no Sam ali, no final, na questão de decidir, né, como lidar com a Karli Morgenthau, eles meio que se acovardam, assim, e fazem a Carter, né, dar um tiro na Morgenthau pra meio que eximir, assim, o Sam dessa decisão. O roteiro meio que deixa ele, meio que lava as mãos dele e tal. Mas eu acho que nesse caso faz sentido. Porque eu acho que faz sentido ela fazer isso porque ela quer manter a identidade secreta, né? De mercador de poder. Que se a Carly ficasse viva, ela provavelmente ia meio que espalhar. Sim. Então acho que isso até não... Isso pra mim, pelo menos, não é um problema, necessariamente. Faz sentido, mas eu também entendi o ponto do Nagoa. Eu entendi o que ele quis dizer. E a questão dele não ter o soro, eu acho que serve muito mais pra mostrar aquilo que tu falou, que o John Walker estava se achando incapaz de ser o Capitão América por não ter o soro. Aí a questão do Sam não ter o soro seria muito nada a ver, tipo, vamos dar o soro para ele poder se tornar o Capitão América. Não, ele é o Capitão América por causa de quem ele é, não por causa de um soro ou por causa do uniforme. E também vou comentar sobre o uniforme, que uniforme sensacional, muito bonito, mano. Muito bonito, um dos uniformes mais bonitos do MCU, mano. Eu acho que talvez ele, empatado com o uniforme do primeiro filme do Capitão América, como o melhor uniforme de Capitão América. Porque, muito sensacional, mano. Muito bonito esse uniforme mesmo. Eles voltam justamente nessa questão, né, do que é o Capitão América e não é o soro, né? Tipo, tem aquela frase do Abraham Erskine, que foi o cara que inventou o soro do super soldado lá no primeiro filme do Capitão América, que até fala, né, de sempre lembrar de não ser um bom soldado, né, mas sim um bom homem. É isso que faz ele ser o Capitão América. Isso é bem legal, assim, a questão filosófica, mas a minha opinião, assim, no geral da série, eu vejo que é uma série que peca bastante, se perde, mas sei lá, ela desenvolve mal bastante seus personagens. O John Walker, que é um cara que eu queria que fosse um vilão mesmo, fosse um cara que assumisse mesmo de ser doidão e instável, e que tivesse seguissem esse caminho, assim. Fica, né, o futuro, né, que agora eles anunciaram que vai ter um Capitão América 4 com o Sam sendo o capitão, carregando o manto, e eu fico bem curioso para ver qual vai ser o futuro desses personagens.
E principalmente do Sam, né? Inclusive o roteirista do filme vai ser o roteirista-chefe da série, né? Então, tipo, talvez algumas coisas, o estilo de abordar as coisas talvez seja meio parecido. Mas pode dar muito certo também. Apesar de algumas críticas que eu fiz aqui que podem parecer muito exageradas, pode ser que elas se destaquem mais do que os pontos positivos, mas na minha opinião, não. Eu me diverti absurdamente assistindo essa série. Como eu disse, eu adoro essa temática de coisa mais urbana. Eu gosto de super-heróis mais urbanos. E foi um prato cheio pra mim, eu adorei. Gostei bastante também. Eu acho que a maior vantagem das séries está sendo, além de aprofundar os personagens, trazer temas que não são tão discutidos no cinema, né? Então, e as séries estão tendo um público bem alto, então eu acho que é muito bom eles estarem conseguindo trazer temáticas relevantes e trazer essas discussões. Eu acho que eu prefiro ainda, eu achei como série, como um todo, eu prefiro WandaVision, que eu acho que dentro da estrutura e tudo mais, pra mim foi melhor. Mas eu gostei bastante da série também e das principais propostas que ela trouxe. Todo o desenvolvimento do Sam, né, foi muito bem feito. Exato, como estrutura de série mesmo, a WandaVision, ela é bem mais original, né? Mas é uma série também que me divertiu em diversos momentos, principalmente envolvendo o Sam. A série é sobre ele, né? Então, é isso, assim. Mas eu tô curioso para ver mais sobre o John Walker. Eu espero que eles se decidam no futuro sobre esse cara, se ele vai ser um anti-herói, qual vai ser a pegada, né? Tipo, acertar mesmo o personagem, as questões dele. Também tô curioso para ver o que vai acontecer com o Buck também, que ficou bem apagado nessa série. E ver, né? Porque agora no futuro é Skrulls e tá vindo Quarteto Fantástico também, os X-Men. Então vamos ver qual é que vai ser esse universo da Marvel na fase 4. Eu acho que a série é um grande aquece, assim, pra isso, né? Pro que vai acontecer nos filmes. Vamos com calma. Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Vamos com o pé no chão. Eu tenho esperança, velho. Não. Ainda tem, só esse ano ainda tem o filme da Viúva Negra, ainda tem o filme do Shang-Chi, ainda tem os Eternos, além da série do Loki, que sai mês que vem. Então tem bastante coisa pela frente. Então, muito obrigado mais uma vez, Nego, por conversar com a gente sobre essa série e por vir aqui pro podcast Caderno 2. É muito bem-vindo. Se quiser voltar qualquer dia para falar sobre algum outro tema, estamos abertos. Muito obrigado pela presença. É nóis. Eu que agradeço pelo convite. Pô, com certeza, só chamar que eu volto. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. E leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Renato Marqueto e ele foi roteirizado por Alberto Santana e Lucas Vieira. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.